O barulho das portas automáticas do Hospital Santa Rita ecoou pelos corredores como um trovão, quando Eulália Teixeira Borges irrompeu pela entrada principal. Seus pés descalços deixavam marcas de lama no piso brilhante, e os cabelos desgrenhados, cheios de folhas secas e pequenos gravetos, balançavam selvagemente enquanto ela corria em direção ao centro do saguão. "Eu posso salvar seu filho!" gritou com uma voz rouca que reverberou pelas paredes revestidas de mármore. "Eu posso salvá-lo!" Os seguranças uniformizados se moveram imediatamente em sua direção, mas Eulália foi mais rápida. Suas roupas rasgadas e manchadas de terra contrastavam brutalmente com a elegância do ambiente, onde famílias bem vestidas aguardavam em poltronas de couro, enquanto o aroma de café gourmet pairava no ar-condicionado. "Saia daqui imediatamente!" ordenou o segurança mais alto, estendendo o braço para bloquear seu caminho. "Este é um hospital privado." Eulália desviou com agilidade surpreendente, seus olhos percorrendo desesperadamente o ambiente até localizar o que procurava. No centro do saguão, um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, carregava nos braços um rapaz pálido que se contorcia de dor. O jovem tinha o rosto contraído de agonia, suor escorrendo pela testa enquanto gemia baixinho. "Ele precisa de cirurgia agora", insistiu Eulália, apontando diretamente para o jovem. "Eu posso fazer a operação. Eu sei o que ele tem." Cláudio Moreira Castanheda ergueu os olhos do filho e fixou o olhar na mulher desarrumada que gritava em sua direção. Sua expressão misturava incredulidade e desespero enquanto segurava Heitor com mais força. "Quem é essa louca?" murmurou uma enfermeira que passava carregando uma prancheta, parando para observar a cena. "Chamem a segurança." "A segurança já está aqui", replicou o segurança, aproximando-se novamente de Eulália. "Senhora, a situação do paciente está sendo tratada pelos nossos médicos. Preciso que se retire imediatamente." Eulália recuou alguns passos, mas manteve os olhos fixos no jovem que sofria nos braços do pai. Algo em seu rosto lhe era estranhamente familiar, uma semelhança que ela não conseguia identificar exatamente, mas que fazia seu coração acelerar de forma inexplicável. "Onde estão os médicos?" perguntou Cláudio com voz trêmula, olhando ao redor do saguão. "Meu filho está com dores terríveis há 2 horas. Dr. Augusto está em cirurgia e a doutora Fernanda foi chamada para uma emergência", explicou a enfermeira, consultando a prancheta. "Teremos que esperar ou transferi-lo para outro hospital." "Não há tempo!" exclamou Eulália, dando um passo à frente. "Pelos sintomas que estou vendo, ele tem apendicite aguda com risco de perfuração. Cada minuto conta." O silêncio se instalou por alguns segundos. Cláudio estudou a mulher suja e maltrapilha, notando a precisão técnica em suas palavras. Algo em seus olhos, apesar da aparência desleixada, transmitia conhecimento e autoridade. "Como você pode saber isso?" questionou Cláudio, com uma mistura de esperança e ceticismo na voz. Eulália respirou fundo, sentindo todas as atenções voltadas para ela. As lembranças de anos atrás começaram a aflorar em sua mente como flashes dolorosos. Os corredores de hospitais, o cheiro de antisséptico, as mãos firmes segurando instrumentos cirúrgicos, as vidas salvas. "Porque eu já fui médica", disse em voz baixa, mas firme o suficiente para todos ouvirem. "E porque eu posso salvar a vida dele." Uma risada cruel ecoou pelo saguão. Do elevador dourado, uma mulher elegante se aproximava com passos determinados. Vestia um terno alfaiatado e seus cabelos estavam presos em um coque impecável. Magnólia Teixeira Borges caminhava como se fosse dona do lugar, o que, na verdade, ela era. "Eulália", disse Magnólia, parando a alguns metros de distância. Seus olhos brilhavam com uma mistura de surpresa e satisfação cruel. "Minha querida irmã?" O sangue de Eulália gelou. 10 anos se passaram desde a última vez que viu Magnólia, mas ela não tinha mudado muito, apenas ficara mais sofisticada, mais polida, mais poderosa. O contraste entre as 2 irmãs era gritante, uma vestida em trapos, a outra em seda. "Magnólia", sussurrou Eulália, sentindo as pernas fraquejarem. "Conhecem-se?" perguntou Cláudio confuso, enquanto Heitor gemia mais alto em seus braços. "Oh, sim", respondeu Magnólia com um sorriso que não chegava aos olhos.
Esta é minha irmã mais velha, Eulália. Ou melhor, ex-doutora Eulália, antes de perder a licença médica por negligência grave. As palavras atingiram Eulália como socos no estômago. Os sussurros no saguão se intensificaram e ela sentiu todas as faces se voltando para ela com uma mistura de curiosidade e repulsa. Isso não é verdade, murmurou Eulália, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Não é? Magnólia aproximou-se mais, saboreando cada palavra. Então me explique como uma doutora respeitada acabou vivendo nas ruas como uma mendiga? Cláudio olhou de uma irmã para a outra, tentando processar a informação, enquanto Heitor se contorcia cada vez mais em seus braços. O jovem estava ficando pálido, e pequenas gotas de suor frio se formavam em sua testa. Não me importa o passado dela, disse Cláudio de repente, sua voz carregada de desespero. Se ela pode ajudar meu filho, eu aceito qualquer coisa. Magnólia riu novamente, mas desta vez o som foi mais suave, calculista. Cláudio, querido, você está em pânico, disse ela, aproximando-se e tocando levemente o braço dele. Não pode confiar a vida do Heitor a uma pessoa instável. Eulália notou a familiaridade no toque, a forma como Magnólia se dirigia a Cláudio. Seu coração apertou quando percebeu a aliança dourada no dedo de sua irmã. Vocês são casados? Perguntou Eulália, sua voz saindo mais alta que pretendia. Há 5 anos, confirmou Magnólia, erguendo a mão para mostrar a aliança. E sou a proprietária deste hospital há 3. Herdei tudo depois que nosso pai nos deixou. A revelação atingiu Eulália como uma onda gelada. Seu pai havia falecido. Magnólia havia se casado com um homem rico e agora era proprietária do hospital onde ela implorava para trabalhar como uma mendiga. A ironia da situação era cruel demais para ser coincidência. Pai morreu, sussurrou Eulália, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Há 4 anos, respondeu Magnólia friamente. Ele esperou por você até o fim. Sempre perguntava se você voltaria para se despedir. O peso da culpa esmagou Eulália. Enquanto vivia nas ruas, catando lixo reciclável para sobreviver, seu pai havia partido sem que ela tivesse a chance de pedir perdão ou explicar o que realmente acontecera anos atrás. Magnólia, por favor, implorou Eulália, estendendo as mãos sujas em direção à irmã. Deixe-me ajudar. Eu sei que posso salvar esse menino. Este menino, disse Magnólia, enfatizando as palavras, é meu enteado, e não vou permitir que você o toque. Heitor gemeu mais alto, e seu corpo se contorceu violentamente nos braços de Cláudio. O rapaz abriu os olhos por um momento, fitando o teto com um olhar desfocado. Papai, murmurou com dificuldade, está doendo muito. Cláudio sentiu o coração se despedaçar. Olhou para a esposa, depois para a cunhada e, finalmente, para o filho que sofria em seus braços. Quanto tempo até outro médico chegar? Perguntou ele para Magnólia, sua voz desesperada. Pelo menos 1 hora, admitiu Magnólia relutantemente. Mas podemos transferi-lo para Goiânia. Há bons hospitais lá. 1 hora de viagem por estradas ruins? Eulália se aproximou um passo. Ele pode não sobreviver. A apendicite perfurada causa sepse. Eu posso operá-lo agora em 20 minutos. Cláudio fechou os olhos, pesando as opções. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. Magnólia, prepare a sala de cirurgia. Cláudio, não, protestou Magnólia. Você não entende os riscos. Eu entendo que meu filho está morrendo, replicou ele com firmeza. E se há uma chance, qualquer chance de salvá-lo, eu vou aceitá-la. Eulália sentiu uma onda de alívio misturada com terror. Há anos não colocava os pés em uma sala de cirurgia. Suas mãos, outrora firmes e precisas, tremiam ligeiramente enquanto ela as observava. Vou precisar me limpar primeiro, disse ela, tentando manter a voz firme. Magnólia cruzou os braços, seu rosto uma máscara de contrariedade. Se você fizer isso, Cláudio, eu não me responsabilizo pelas consequências. E exijo que assinem um termo de responsabilidade. Preparem os papéis, concordou Cláudio sem hesitar. Eulália olhou para o jovem nos braços de Cláudio mais uma vez. Havia algo no rosto de Heitor que a perturbava profundamente. Não era apenas a dor física que ele demonstrava, mas algo mais profundo, uma familiaridade que ela não conseguia explicar. Quando criança,
Ela costumava sonhar em ter um filho. Imaginava como ele seria, que características herdaria dela, que tipo de pessoa se tornaria. Por alguns segundos loucos, observando Heitor, ela se permitiu fantasiar que este jovem poderia ser o filho que sempre desejara. Vamos, disse Magnólia com um suspiro resignado. Mas quero que fique bem claro que esta decisão é inteiramente sua, Cláudio. Enquanto caminhavam em direção aos elevadores, Eulália sentiu o peso dos olhares de todos no saguão. Funcionários sussurravam entre si. Pacientes apontavam discretamente, e ela podia imaginar as perguntas que fervilhavam em suas mentes. O elevador chegou com um suave ding, e as portas se abriram revelando um interior espelhado. Eulália viu sua reflexão e quase não se reconheceu. Os cabelos grisalhos estavam embaraçados, o rosto estava magro e marcado pelo tempo, e suas roupas eram pouco mais que trapos. Durante a subida até o andar cirúrgico, o silêncio foi quebrado apenas pelos gemidos baixos de Heitor. Eulália aproveitou o momento para estudar o rapaz mais de perto. Ele tinha aproximadamente 22 anos, cabelos castanhos lisos e mesmo contraído pela dor, seu rosto revelava traços delicados e inteligentes. Ele estuda? Perguntou ela suavemente. Direito, respondeu Cláudio, acariciando os cabelos do filho. Está no 4º ano. Sempre foi um menino brilhante. Desde quando ele está com você? A pergunta saiu antes que Eulália pudesse se conter. Cláudio hesitou, trocando um olhar rápido com Magnólia. Desde que era bebê, respondeu finalmente. Sua mãe, ela não podia cuidar dele. Algo na forma como ele falou fez o coração de Eulália acelerar. Havia uma tristeza em sua voz, uma dor antiga que parecia ecoar sua própria experiência de perda. As portas do elevador se abriram no 3º andar, revelando o corredor cirúrgico do hospital. O cheiro de antisséptico atingiu Eulália como uma onda de nostalgia. Por um momento, ela foi transportada de volta no tempo, para os dias em que caminhava por corredores similares com confiança e propósito. A sala 2 está disponível, disse Magnólia, consultando uma tablet. Vou preparar a equipe mínima. Enquanto Magnólia se afastava para fazer os preparativos, Cláudio permaneceu com Eulália e Heitor. O jovem havia perdido a consciência, sua respiração estava irregular e pequenos tremores percorriam seu corpo. Ele vai ficar bem, disse Eulália mais para si mesma do que para Cláudio. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Cláudio estudou o rosto dela, notando a determinação feroz que havia substituído a insegurança anterior. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele. Depois de tudo que passou, por que arriscar tudo para ajudar um estranho? Eulália olhou para Heitor inconsciente e sentiu uma dor profunda no peito. Por alguma razão que não conseguia explicar, este jovem não parecia um estranho para ela. Por que, disse ela finalmente, todo mundo merece uma segunda chance. O vestiário cirúrgico estava silencioso, exceto pelo som da água corrente, enquanto Eulália esfregava metodicamente as mãos e antebraços com sabão antisséptico. A escova áspera removia não apenas a sujeira acumulada de anos nas ruas, mas também parecia arrancar camadas de dor e humilhação. Suas mãos, outrora delicadas e bem cuidadas, agora apresentavam calos e pequenas cicatrizes. Mas à medida que a água quente lavava a terra e os resíduos, algo familiar começou a despertar em seus movimentos. A precisão, o ritmo, a técnica impecável que nem mesmo 10 anos de adversidade conseguiram apagar completamente. Doutora, a voz de uma enfermeira jovem a fez erguer os olhos. A moça estava parada na entrada, segurando um conjunto de roupas cirúrgicas limpas. A doutora Magnólia mandou entregar isto. Eulália aceitou as roupas com um aceno de cabeça. A enfermeira hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas depois se retirou discretamente. Sozinha novamente, Eulália despiu as roupas rasgadas e sujas que haviam sido sua pele por tanto tempo. Cada peça descartada parecia carregar memórias. O casaco que a protegera do frio durante invernos rigorosos, dormindo ao relento, a blusa que encontrara em um container de doações, as calças remendadas que usava para trabalhar catando material reciclável. Ao vestir as roupas cirúrgicas, ela sentiu uma transformação que ia além do físico.
O tecido limpo e esterilizado contra sua pele era como um abraço de uma vida anterior. Quando se olhou no espelho, por um breve momento, viu novamente a médica que costumava ser. Mas o reflexo também revelava as mudanças que os anos de privação haviam causado. Seu rosto estava mais magro, marcado por rugas prematuras, e havia uma dureza em seus olhos que não existia antes. Era o olhar de alguém que havia perdido tudo e aprendido a sobreviver. Um toque suave na porta a tirou de seus pensamentos. "Posso entrar?" A voz era de Cláudio. "Claro", respondeu ela, ajeitando a máscara cirúrgica. Cláudio entrou, também vestindo roupas esterilizadas. Seus olhos estavam vermelhos de preocupação e suas mãos tremiam ligeiramente. "Como ele está?" perguntou Eulália. "Inconsciente." A enfermeira disse que é normal antes da anestesia. Cláudio se aproximou, estudando o rosto dela. "Você parece diferente, mais como uma médica." Ela completou com um sorriso triste. "Roupas não fazem a pessoa, mas às vezes ajudam a lembrarmos quem costumávamos ser." Eles caminharam juntos pelo corredor em direção à sala de cirurgia. O ambiente hospitalar estava em plena atividade noturna, com enfermeiras passando apressadas e o som constante de monitores médicos ecoando pelas paredes. "Posso perguntar uma coisa?" disse Cláudio enquanto esperavam o elevador. Eulália acenou positivamente. "O que realmente aconteceu?" Magnólia disse que foi negligência, mas você não acredita nela? Eulália riu amargamente. "Talvez devesse. Talvez ela esteja certa." "Conte-me você mesma." Eulália respirou profundamente. Era a primeira vez em anos que alguém queria ouvir sua versão da história. "Eu era cirurgiã cardiovascular, uma das melhores de Goiás, segundo diziam." Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Trabalhava 18 horas por dia, salvava vidas, tinha o respeito dos colegas, também tinha uma família. O elevador chegou e eles entraram. Durante a subida, Eulália continuou. "Era casada com um cardiologista, Rodrigo. Tínhamos planos de ter filhos, mas a carreira sempre vinha primeiro. Até que um dia descobri que estava grávida." Cláudio a observava atentamente, notando como sua voz se tornava mais tensa. "Foi a maior alegria da minha vida. Finalmente seria mãe. Mas a gravidez foi complicada, com riscos. Tive que reduzir as cirurgias, passar mais tempo em casa." Rodrigo começou a ficar irritado. As portas se abriram no andar cirúrgico. Um dia, no 7º mês de gestação, comecei a ter contrações prematuras. Fui para o hospital onde trabalhava. Era uma noite de tempestade. Me lembro da chuva batendo nas janelas. Eles pararam diante da sala de cirurgia número 2. Através do vidro, podiam ver Heitor na mesa, ainda inconsciente, cercado pela equipe médica básica que Magnólia havia conseguido reunir. "O que aconteceu?" perguntou Cláudio suavemente. Eulália fechou os olhos, revivendo a dor. "Houve complicações. Precisei de uma cesariana de emergência. Rodrigo estava operando outro paciente, então foi minha irmã, que também é médica, quem me acompanhou." "Magnólia?" "Sim, ela era residente de obstetrícia na época." Eulália abriu os olhos, que agora brilhavam com lágrimas contidas. "O bebê nasceu com problemas respiratórios graves. Precisava ser transferido imediatamente para a UTI neonatal em Goiânia." Cláudio sentiu o coração apertar, pressentindo o que viria a seguir. A ambulância partiu na tempestade. Eu estava muito fraca para acompanhar, ainda me recuperando da cirurgia. Magnólia foi no meu lugar, prometendo que cuidaria do meu filho como se fosse dela. E então, a ambulância sofreu um acidente na estrada, capotou na chuva. Eulália engoliu seco, lutando para manter a composure. Magnólia ficou ferida, mas sobreviveu. "Meu filho." Ela não conseguiu terminar a frase. Cláudio colocou a mão em seu ombro em um gesto de conforto. "Sinto muito", disse ele sinceramente. "Mas a tragédia não parou aí", continuou Eulália, sua voz ganhando um tom mais duro. "Alguns meses depois, ainda em depressão profunda, cometi alguns erros no trabalho. Nada grave, mas Rodrigo usou isso para alegar que eu estava mentalmente instável. Ele e Magnólia se uniram contra mim." "Como assim?" "Rodrigo queria se separar para ficar com sua amante, uma enfermeira jovem.
Magnólia queria minha parte da herança que nosso pai havia prometido dividir entre nós. Então eles fabricaram evidências de que eu havia causado a complicação em um paciente. Cláudio franziu a testa, começando a entender a complexidade da situação. Perdi a licença médica, minha casa, meu casamento, minha dignidade. Em menos de um ano, passei de uma médica respeitada para uma mulher sem nada. Eulália olhou através do vidro para Heitor. Magnólia ficou com tudo. A herança, o respeito da família, até mesmo alguns dos meus antigos amigos acreditaram na versão dela. Por que você nunca tentou provar sua inocência? Tentei. Por 2 anos lutei nos tribunais, gastei todas as minhas economias com advogados. Mas Rodrigo e Magnólia tinham influência, recursos, eu não tinha nada. Ela riu amargamente. Eventualmente desisti. Saí de casa com uma mala de roupas e nunca mais voltei. Cláudio absorveu a história em silêncio. Começava a entender por que Magnólia havia reagido tão defensivamente à presença da irmã. Desde então vivi nas ruas, catava material reciclável, dormia em abrigos ou ao relento, sobrevivia de doações e pequenos trabalhos, mas nunca consegui parar de pensar em medicina. Nunca consegui parar de me perguntar se poderia ter salvado meu filho se tivesse agido diferente. Eulália. É por isso que preciso salvar Heitor, disse ela, virando-se para encará-lo. Não posso salvar meu próprio filho, mas posso salvar o seu. Neste momento, a porta da sala se abriu e Magnólia apareceu, usando roupas cirúrgicas impecáveis. Sua postura era rígida e seu rosto estava uma máscara de profissionalismo forçado. Tudo está pronto, anunciou ela friamente. O anestesista está esperando. Eulália assentiu e se dirigiu à pia para lavar as mãos mais uma vez. Enquanto esfregava metodicamente, ela podia sentir os olhares de Magnólia e Cláudio sobre ela. Eulália, disse Magnólia de repente, antes de começarmos, preciso que você saiba que preparei um termo de responsabilidade muito detalhado. Se algo der errado, você assumirá todas as consequências legais. Eulália parou de lavar as mãos e se virou lentamente. Claro que sim, eu não esperaria menos de você, irmã. A tensão no ar era palpável. Cláudio observava as duas mulheres, percebendo camadas de ressentimento e dor que iam muito além da situação atual. Há algo mais que vocês duas precisam resolver antes de entrarmos na sala? Perguntou ele. Não, respondeu Magnólia rapidamente. Isto é puramente profissional. Eulália secou as mãos com uma toalha esterilizada, seus olhos nunca deixando o rosto da irmã. Na verdade é assim, disse ela calmamente. Eu gostaria de saber, Magnólia, como você conseguiu se casar com Cláudio tão rapidamente após minha partida. Magnólia hesitou por uma fração de segundo, mas logo recompôs a expressão profissional. Isso não tem nada a ver com o momento atual. Não tem? Eulália se aproximou um passo. Porque me parece uma coincidência interessante. Você arruína minha vida. Eu desapareço. E poucos anos depois você está casada com um empresário rico que tem um filho adotado da mesma idade que meu bebê teria hoje. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos monitores médicos na sala ao lado. Cláudio franziu a testa, processando as implicações das palavras de Eulália. Do que você está falando? Perguntou ele. Estou falando, disse Eulália, seus olhos fixos em Magnólia, sobre coincidências que talvez não sejam tão coincidentes assim. Magnólia ficou visivelmente pálida, mas manteve a voz firme. Você está delirando. O trauma das ruas afetou sua mente. Talvez, concordou Eulália. Ou talvez eu esteja começando a enxergar com mais clareza do que nunca. Eulália, Heitor está esperando, interrompeu Cláudio, sua voz carregada de urgência. Podemos resolver questões familiares depois. Eulália olhou através do vidro para o jovem na mesa cirúrgica. Mesmo inconsciente e com o rosto contraído pela dor, havia algo nele que tocava uma corda profunda em seu coração materno. Você tem razão, disse ela finalmente. Vamos salvar sua vida primeiro. Eles entraram na sala de cirurgia em silêncio. O ambiente era familiar para Eulália, mesmo depois de tantos anos. As luzes intensas, o cheiro de antisséptico, a disposição precisa dos instrumentos cirúrgicos. Heitor estava deitado na mesa, conectado a monitores que mostravam seus sinais vitais irregulares. O anestesista, um homem de meia idade com óculos,
verificava os equipamentos. Pressão arterial baixa e diminuindo, relatou ele. Precisamos começar imediatamente. Eulália se aproximou da mesa e pela primeira vez em anos assumiu o controle de uma sala de cirurgia. Bisturi, disse ela, estendendo a mão. A enfermeira instrumentista hesitou, olhando para Magnólia em busca de confirmação. Magnólia assentiu rigidamente. Quando Eulália segurou o bisturi, suas mãos pararam de tremer. Toda a incerteza e medo dos últimos minutos se dissiparam, substituídos pela concentração absoluta que sempre a caracterizara como cirurgiã. Ela observou Heitor por um momento antes de fazer a primeira incisão. Seu rosto jovem e sereno a lembrava de alguém, mas ela não conseguia identificar exatamente quem. Começando a incisão, anunciou ela, sua voz agora completamente profissional. Enquanto trabalhava, Eulália sentia como se estivesse voltando para casa, após uma longa e dolorosa jornada. Cada movimento era preciso, cada decisão era tomada com a experiência de quem havia salvado centenas de vidas antes. Magnólia observava atentamente, procurando qualquer sinal de erro ou hesitação, mas não encontrava nenhum. A irmã operava com a mesma maestria de anos atrás, como se nunca tivesse parado. Apêndice localizado, disse Eulália. Está inflamado, mas ainda não perfurou. Chegamos a tempo. Cláudio, que observava de uma distância segura, sentiu uma onda de alívio. Sua aposta arriscada estava dando certo. Enquanto continuava a cirurgia, Eulália não conseguia parar de olhar para o rosto de Heitor. Havia algo nele que despertava memórias profundas, sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Quem são os pais biológicos dele? Perguntou ela de repente, sem tirar os olhos da incisão. Por quê? Respondeu Magnólia defensivamente. Curiosidade profissional, mentiu Eulália. Características genéticas podem afetar a recuperação. Cláudio trocou um olhar com a esposa antes de responder. Não sabemos muito sobre os pais. O bebê foi abandonado. Eu o adotei através de canais legais. Eulália parou por um segundo, seu coração acelerando. Algo na forma como ele falou, a hesitação em sua voz, fez uma suspeita terrível começar a se formar em sua mente. Que idade ele tem exatamente? Perguntou, tentando manter a voz calma. 22 anos, respondeu Cláudio. Exatamente a idade que seu filho teria se estivesse vivo. Eulália sentiu as mãos tremeram ligeiramente, mas conseguiu manter o controle. E quando você o adotou? Quando era recém-nascido. Ele havia nascido com complicações respiratórias, estava internado em UTI neonatal em Goiânia. O bisturi quase escorregou das mãos de Eulália. As coincidências eram demasiadas para serem ignoradas. Um bebê abandonado, da mesma idade, com complicações respiratórias, em Goiânia. Eulália? A voz de Magnólia soou preocupada. Você está bem? Perfeitamente, respondeu Eulália, embora seu mundo estivesse desabando ao redor dela. Apenas me concentrando na cirurgia. Mas em sua mente, as peças de um quebra-cabeças terrível começavam a se encaixar. A cirurgia prosseguiu em silêncio tenso, quebrado apenas pelo som rítmico dos monitores e pelas instruções precisas de Eulália. Suas mãos trabalhavam com maestria, removendo o apêndice inflamado com movimentos econômicos e seguros. Mas sua mente estava em tumulto, processando as revelações que pareciam impossíveis de serem mera coincidência. Sangramento controlado, anunciou ela, usando um cauterizador para selar pequenos vasos. Está iniciando a sutura do peritônio. Enquanto trabalhava, ela observava discretamente cada detalhe do rosto de Heitor. O formato da sobrancelha, a linha do queixo, a curvatura dos lábios. Características que poderiam ter vindo dela ou de alguém da família. Ele se parece com alguém da família dele? Perguntou casualmente, sem erguer os olhos da incisão. Cláudio hesitou antes de responder. Na verdade, não. Sempre achamos que ele puxou mais aos pais biológicos. E vocês nunca tentaram descobrir quem eram? Insistiu Eulália. O processo de adoção foi complicado, disse Cláudio, trocando outro olhar com Magnólia. Não havia muitas informações disponíveis. Eulália notou a troca de olhares
e sentiu sua suspeita se intensificar. Havia algo que eles não estavam dizendo, um segredo que pairava no ar como uma nuvem ameaçadora. Complicado como? Perguntou ela, começando a suturar as camadas mais profundas do abdômen. Magnólia se aproximou da mesa, sua voz ganhando um tom de autoridade. Eulália, concentre-se na cirurgia. Questões pessoais podem ser discutidas depois. Claro, concordou Eulália, mas sua mente continuava trabalhando furiosamente. É apenas que ele me lembra alguém. Não consigo identificar exatamente quem. Pessoas às vezes se parecem, disse Magnólia friamente. Isso não significa nada. Eulália fez uma pausa na sutura, erguendo os olhos para encarar a irmã. Você está certa. Às vezes pessoas se parecem, especialmente quando são parentes. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. A enfermeira instrumentista olhou nervosamente de uma irmã para a outra, percebendo as correntes subterrâneas de conflito. Sutura subcutânea concluída, disse Eulália, voltando ao trabalho. Iniciando o fechamento da pele. Suas mãos continuavam firmes, mas seu coração batia aceleradamente. Cada ponto que ela fazia a aproximava mais de uma verdade que poderia mudar tudo. Quando ele era bebê, disse Cláudio de repente, os médicos disseram que ele tinha uma marca de nascença pequenininha no ombro esquerdo. Formato de uma estrela. Eulália parou completamente de suturar. Suas mãos começaram a tremer enquanto memórias distantes voltavam à tona. Uma estrela? Sua voz saiu como um sussurro. Sim, bem pequena, quase imperceptível. Por quê? Eulália não respondeu imediatamente. Estava lembrando do momento em que seu filho nasceu, dos poucos minutos preciosos que tivera com ele antes que fosse levado para a UTI. Lembrava-se de ter notado uma pequena marca em seu ombro, um ponto rosado que se parecia com uma estrela minúscula. Posso ver? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Cláudio franziu a testa. Ver o quê? A marca de nascença. Preciso verificar algo para a cirurgia. Era uma desculpa fraca, mas Cláudio assentiu. Cuidadosamente, ele afastou a roupa hospitalar de Heitor, expondo o ombro esquerdo. Quando Eulália viu a pequena marca em forma de estrela, exatamente no lugar onde se lembrava de ter visto em seu bebê, o mundo pareceu parar ao seu redor. O bisturi escorregou de suas mãos e caiu no chão com um ruído metálico. Meu Deus, murmurou ela, suas pernas falhando. Eulália! Cláudio se aproximou preocupado. O que aconteceu? Ela olhou para Magnólia, que estava pálida como uma folha de papel. Nos olhos da irmã, ela viu confirmação de sua suspeita mais terrível. Você sabia, disse Eulália, sua voz carregada de acusação. Você sempre soube. Soube o quê? Perguntou Cláudio confuso. Eulália se aproximou de Magnólia, ignorando os olhares preocupados da equipe médica. Meu filho não morreu no acidente, não é mesmo? Você mentiu para mim. Eulália, você está alterada, disse Magnólia, tentando manter a compostura. Termine a cirurgia. Ele está vivo. Eulália apontou para Heitor na mesa. Meu bebê está vivo, e vocês me esconderam isso por 22 anos. Cláudio olhou de uma mulher para a outra, a compreensão lentamente se formando em seu rosto. Do que vocês estão falando? Perguntou ele, sua voz tensa. Eulália se virou para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Heitor é meu filho. O bebê que nasceu há 22 anos, que foi levado para a UTI, que eu acreditei ter perdido para sempre. Isso é impossível, disse Cláudio, mas sua voz soava incerta. É mesmo? Eulália se aproximou dele. Um bebê abandonado, da idade exata, com complicações respiratórias, internado em Goiânia, com uma marca de nascença que só eu e quem esteve presente no parto saberiam descrever. Magnólia finalmente falou, sua voz dura e defensiva. Mesmo que fosse verdade e não estou admitindo nada, que diferença faria agora? Cláudio criou Heitor. É o único pai que ele conhece. A diferença, disse Eulália, sua voz crescendo em intensidade, é que vocês me roubaram 22 anos com meu filho. Me fizeram acreditar que ele estava morto. A porta da sala se abriu bruscamente e outro médico entrou, vestindo roupas cirúrgicas. Ouvi gritos. O que está acontecendo aqui? Doutor Augusto, disse Magnólia rapidamente. A doutora. Eulália estava terminando uma apendicectomia.
mas parece estar passando por uma crise emocional. Dr. Augusto olhou para a cena. Heitor ainda anestesiado na mesa com a cirurgia incompleta, Eulália em lágrimas e a tensão palpável no ar. Alguém precisa terminar a sutura, disse ele pragmaticamente. Doutora Magnólia, você pode completar? Não. Eulália se interpôs entre Magnólia e a mesa. Eu vou terminar. É meu filho. Eulália, disse Cláudio gentilmente. Você está muito alterada. Talvez seja melhor... Não. Ela repetiu limpando as lágrimas e pegando um novo bisturi da mesa de instrumentos. Eu comecei esta cirurgia e vou terminá-la. Ninguém vai tocar no meu filho. Dr. Augusto olhou questionadoramente para Magnólia, que assentiu relutantemente. Está bem, disse ele, mas vou ficar aqui para supervisionar. Eulália voltou à mesa, suas mãos ainda tremendo ligeiramente, mas determinadas. Enquanto completava a sutura, sua mente estava repleta de perguntas e raiva. Como? Perguntou ela sem erguer os olhos. Como vocês fizeram isso? Cláudio se aproximou, sua própria voz trêmula. Eulália, se o que você está dizendo for verdade, eu juro que não sabia. Magnólia organizou toda a adoção. Ela me disse que conhecia uma mãe jovem que não podia criar o filho. Eulália ergueu os olhos para Magnólia, que permanecia em silêncio. E você, irmã? Vai continuar mentindo. Ponto final, anunciou Eulália, completando a última sutura. Cirurgia concluída com sucesso. Dr. Augusto verificou o trabalho e assentiu aprovadoramente. Excelente técnica. Você operou onde? Hospital das Clínicas em São Paulo. Antes de minha vida mudar. Heitor começou a se mexer ligeiramente, sinais de que estava acordando da anestesia. Eulália se inclinou sobre ele, observando cada movimento, cada respiração. Meu menino, sussurrou ela, tocando levemente seu rosto. Meu bebê. Eulália, disse Cláudio aproximando-se. Mesmo que ele seja seu filho biológico, você precisa entender que eu o amo como se fosse meu. Ele é meu filho em todos os aspectos que importam. Eulália olhou para ele vendo a sinceridade e o medo em seus olhos. Eu sei, disse ela suavemente, e posso ver que você é um bom pai. Mas isso não muda o fato de que vocês me roubaram a chance de conhecê-lo, de criá-lo, de amá-lo. Se é que isso é verdade, interrompeu Magnólia, você não estava em condições de criar uma criança. Você estava psicologicamente instável, sem casa, sem emprego. Porque vocês me destruíram, explodiu Eulália. Vocês orquestraram toda a minha queda para ficarem com tudo que era meu. Dr. Augusto observava a discussão com crescente desconforto. Talvez esta conversa devesse acontecer em outro lugar. O paciente precisa ser transferido para a recuperação. Tem razão, concordou Cláudio. Vamos para meu escritório quando Heitor estiver estável. Enquanto a equipe preparava Heitor para a transferência, Eulália não conseguia parar de olhar para ele. Cada traço de seu rosto, cada detalhe físico confirmava o que seu coração já sabia. Como você pôde fazer isso comigo? Perguntou ela para Magnólia em voz baixa. Fiz o que achava melhor para todos, respondeu Magnólia friamente. Você estava destruída, sem condições. Cláudio queria uma família. O bebê precisava de um lar estável. Era meu filho. E agora ele tem uma vida boa, uma educação excelente, oportunidades que você nunca poderia ter dado. Eulália sentiu a raiva crescendo em seu peito como uma fogueira. Não era sua decisão tomar. Alguém precisava tomar decisões racionais. Você estava em depressão pós-parto, traumatizada, incapaz de pensar claramente. Você me fez acreditar que meu filho estava morto. Passei 22 anos chorando por ele. A voz de Eulália ecoou pela sala, carregada de toda a dor acumulada ao longo dos anos. Os funcionários do hospital pararam o que estavam fazendo, chocados pela intensidade emocional da revelação. Heitor começou a abrir os olhos lentamente, ainda desorientado pela anestesia. Seu olhar passeou pelo ambiente, até encontrar o rosto de Eulália inclinado sobre ele. Papai, murmurou ele com voz fraca. Estou aqui, filho, disse Cláudio, aproximando-se rapidamente. Mas Heitor continuava olhando para Eulália, como se algo nela lhe fosse familiar. Quem é ela? Perguntou ele ainda confuso. Eulália sentiu o coração se despedaçar. Seu filho não a reconhecia, não tinha ideia de que ela existia.
Sou a médica que operou você, disse ela com voz embargada. Obrigado, disse Heitor, tentando sorrir apesar do desconforto pós-cirúrgico. Eulália teve que se afastar, as lágrimas ameaçando transbordar novamente. Ver seu filho consciente, conversando, sem saber que ela era sua mãe, era uma tortura indescritível. Vamos levá-lo para o quarto, disse Dr. Augusto. Ele precisa descansar. Enquanto a equipe preparava o transporte, Cláudio se aproximou de Eulália. Precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Todos nós. Há muitas coisas que precisam ser esclarecidas. Eulália assentiu, incapaz de falar. Observou enquanto seu filho era levado para o quarto de recuperação, cada passo se afastando dele, sendo uma nova facada em seu coração. Magnólia permaneceu na sala, organizando os instrumentos cirúrgicos com movimentos mecânicos. Você não vai conseguir provar nada, disse ela sem erguer os olhos. Não preciso provar, respondeu Eulália. DNA pode confirmar o que meu coração já sabe. E depois? Você acha que pode simplesmente aparecer na vida dele depois de 22 anos e brincar de mãe? A pergunta atingiu Eulália como um soco. Ela não tinha pensado nisso. Heitor tinha uma vida, uma família, uma identidade formada. Ele nem mesmo sabia que era adotado, pelo que podia perceber. Ele nem sabe que é adotado, não é? Perguntou ela. Magnólia finalmente a encarou. Cláudio nunca teve coragem de contar. Heitor acredita que a mãe morreu no parto e que Cláudio se casou comigo alguns anos depois. Eulália se sentou pesadamente em uma cadeira, o peso da situação caindo sobre ela. Então ele não sabe nada sobre mim. Nada. E talvez seja melhor assim. Para vocês, certamente é melhor. Para todos, insistiu Magnólia. Pense no choque que seria para ele descobrir que a mãe que acredita estar morta, há 22 anos, está viva e é uma mendiga que vive nas ruas. As palavras eram cruéis, mas Eulália sabia que havia verdade nelas. Como poderia explicar para Heitor que havia passado anos vivendo como uma sem-teto? Como poderia fazer com que ele entendesse toda a complexidade da situação? Mas ele tem direito de saber a verdade, disse ela finalmente. Tem mesmo? O que é mais importante, a verdade ou sua felicidade? Eulália não tinha uma resposta simples para essa pergunta. Ela sabia apenas que havia encontrado seu filho perdido e que, de alguma forma, precisava encontrar um caminho de volta para a vida dele. O escritório de Cláudio ficava no último andar do hospital, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica de Anápolis. A cidade se estendia à frente, suas luzes piscando na escuridão da madrugada como estrelas caídas do céu. Eulália estava sentada em uma poltrona de couro, ainda vestindo as roupas cirúrgicas, observando a paisagem urbana que uma vez havia sido sua casa. Cláudio servia café em xícaras de porcelana fina, seus movimentos revelando a tensão que sentia. Magnólia permanecia de pé junto à janela, os braços cruzados, uma silhueta rígida contra a luz da cidade. Heitor está dormindo tranquilamente, disse Cláudio, entregando uma xícara para Eulália. A enfermeira disse que a recuperação está sendo excelente. Obrigada, murmurou Eulália, aceitando o café. O líquido quente trouxe um conforto momentâneo, lembrando-a de manhãs distantes quando ainda tinha uma vida normal. Agora, disse Cláudio, sentando-se atrás de sua mesa, precisamos conversar sobre tudo isso. Se Heitor realmente é seu filho, eu preciso saber como isso aconteceu. Magnólia se virou da janela, seu rosto uma máscara de controle estudado. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eulália está criando fantasias baseadas em coincidências. Coincidências? Eulália colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. A marca de nascença é exatamente igual. Idade, circunstâncias do nascimento, complicações médicas, tudo coincide perfeitamente. Muitas crianças nascem com complicações respiratórias, argumentou Magnólia, e marcas de nascença são mais comuns do que você imagina. Cláudio levantou a mão, pedindo silêncio. Magnólia, você organizou a adoção. Conte-me exatamente o que aconteceu. Não omita nenhum detalhe. Magnólia hesitou, seus olhos percorrendo o rosto do marido antes de pousar em Eulália. Você realmente quer fazer isso? Quer destruir a família que construímos? Eu quero a verdade, disse Cláudio firmemente. Agora,
Magnólia se dirigiu ao bar do escritório e serviu-se uma dose de conhaque. Bebeu um gole antes de começar a falar. Estava trabalhando na UTI neonatal em Goiânia quando soube que você queria adotar, disse ela dirigindo-se a Cláudio. Havia um bebê que precisava de uma família. Os pais não podiam ficar com ele. Que pais? Perguntou Eulália. Isso não importa mais. Importa para mim. Cláudio bateu a mão na mesa. Magnólia, pare de enrolar. Conte tudo desde o início. Magnólia respirou profundamente, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. O bebê nasceu em uma noite de tempestade. A mãe teve complicações durante o parto e passou por uma cesárea de emergência. A criança nasceu com sérios problemas respiratórios e foi imediatamente transferida para nossa UTI. Eulália sentiu o coração acelerar. Cada palavra confirmava suas suspeitas. A mãe estava em estado grave após o parto. Perda de sangue, choque pós-operatório. Ficou internada por semanas. Magnólia fez uma pausa, bebendo outro gole. Durante este período, ela não pôde ver o filho. Os médicos achavam melhor ela se concentrar na própria recuperação. E o pai? Perguntou Cláudio. Não havia pai presente. A mulher estava sozinha. Eulália franziu a testa. Isso não coincidia com suas lembranças. Isso não é verdade. Rodrigo estava lá, ele era meu marido. Magnólia a encarou diretamente pela primeira vez. Rodrigo foi embora no segundo dia. Disse que não podia lidar com a situação. A revelação atingiu Eulália como um tapa. Ela se lembrava vagamente dos primeiros dias após o parto, fragmentos confusos de dor e medicamentos. Mas tinha certeza de que Rodrigo estivera lá. Ele me abandonou no hospital. Deixou uma carta dizendo que queria o divórcio, que a tragédia havia mostrado que vocês não eram compatíveis. Cláudio observava as duas mulheres, começando a entender a complexidade da situação. Continue, pediu ele. A mãe ficou cada vez mais instável emocionalmente. Depressão pós-parto severa, crises de ansiedade, delírios. Os médicos consideraram internação psiquiátrica. Magnólia dirigiu um olhar duro para Eulália. Ela acreditava que o filho havia morrido, apesar de todos tentarem convencê-la do contrário. Porque vocês me disseram que ele tinha morrido, explodiu Eulália. Nós nunca dissemos isso. Disseram sim. Você chegou no meu quarto com os olhos vermelhos e me disse que o bebê não tinha resistido. Magnólia balançou a cabeça lentamente. Você estava delirando, Eulália. Sob efeito de medicamentos pesados para a dor e antidepressivos, suas memórias daqueles dias não são confiáveis. Eulália se levantou bruscamente, caminhando até a janela. A cidade lá embaixo parecia irreal, distante, como se ela estivesse observando a vida de outra pessoa. Eu me lembro de você chorando, disse ela em voz baixa. Lembro de você dizendo que fez tudo o que pôde, mas que não foi suficiente. Eu estava chorando porque você estava sofrendo, porque você se recusava a ver seu próprio filho. Isso é mentira. Cláudio se levantou e caminhou até elas. Uma de vocês está mentindo e eu preciso saber quem. Magnólia, você tem documentos da adoção? Claro que tenho. Estão todos arquivados legalmente. Quero vê-los. Agora. Magnólia hesitou novamente, mas depois se dirigiu a um arquivo atrás da mesa. Retirou uma pasta espessa e a entregou para Cláudio. Ele abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Eulália se aproximou, tentando ler por cima do ombro dele. Aqui está, disse Cláudio apontando para um formulário. Termo de entrega voluntária para a adoção, assinado por... Ele parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. O que foi? Perguntou Eulália. Cláudio ergueu os olhos para Magnólia, que havia recuado alguns passos. Este documento está assinado por Eulália Teixeira Borges. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eulália arrancou o papel das mãos de Cláudio, examinando a assinatura. Esta não é minha assinatura, disse ela, sua voz tremendo. Parece muito com a sua, observou Cláudio, porque alguém a falsificou. Eulália estudou o documento mais de perto. Olhe a data. Isso foi assinado 3 dias após o parto. Eu estava inconsciente na maior parte do tempo, sob efeito de medicação pesada. Magnólia finalmente falou, sua voz defensiva. Você assinou, Eulália. Talvez não se lembre por causa dos medicamentos, mas você assinou.
Nunca assinaria um documento entregando meu filho para a adoção. Você estava convencida de que seria melhor para ele. Disse que não tinha condições de criá-lo sozinha. Eulália examinou outros documentos na pasta. Havia várias folhas com sua suposta assinatura, todas ligeiramente diferentes entre si. Cláudio, você conhece minha caligrafia? Não muito bem. Nos conhecemos há pouco tempo antes da adoção. Eulália se virou para encarar Magnólia. Você falsificou minha assinatura, criou documentos falsos para dar meu filho para Cláudio. Isso é uma acusação muito grave, disse Magnólia. Você tem provas? As provas estão bem aqui. Eulália balançou os papéis. Estas assinaturas são inconsistentes. Qualquer perito conseguiria provar que são falsas. Cláudio pegou os documentos de volta, estudando-os atentamente. Por que você faria isso, Magnólia? Por que organizaria uma adoção baseada em documentos falsos? Magnólia bebeu o resto do conhaque antes de responder. Porque eu estava tentando salvar 3 vidas. Eulália estava psicologicamente destruída. O bebê precisava de uma família estável. E você queria desesperadamente um filho. Você não tinha direito de tomar essa decisão. Alguém precisava tomar. Você estava delirando sobre o filho ter morrido, recusando-se a vê-lo ou alimentá-lo. Os médicos estavam considerando tirar sua guarda de qualquer forma. Porque vocês me mantiveram sedada e me mentiram sobre tudo. Cláudio se sentou pesadamente em sua cadeira, o peso das revelações caindo sobre ele. Meu Deus, murmurou. Eu criei o filho de outra mulher baseado em uma mentira. Você deu a ele uma vida maravilhosa, disse Magnólia rapidamente. Heitor é feliz, bem educado, amado. Isso não mudaria se ele soubesse a verdade. Mas mudaria para mim, disse Cláudio. Mudaria tudo. Eulália se aproximou dele, tocando levemente seu braço. Cláudio, eu posso ver que você é um bom pai. Não estou tentando tirar Heitor de você. Eu só quero a chance de conhecê-lo, de ter um lugar na vida dele. E como vamos explicar isso para ele? Perguntou Cláudio. Como vamos contar que a mãe que ele acredita estar morta há 22 anos está viva? Que toda a história que conhece sobre suas origens é uma mentira? Era uma pergunta para a qual nenhuma delas tinha uma resposta fácil. Talvez possamos começar devagar, sugeriu Eulália. Eu poderia visitá-lo como a médica que o operou, conhecê-lo aos poucos. E depois, insistiu Cláudio, eventualmente teremos que contar a verdade ou você pretende manter esta farsa para sempre? Magnólia, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Ou vocês poderiam simplesmente deixar as coisas como estão. Heitor é feliz. Por que destruir isso? Eulália se virou para ela, os olhos brilhando de raiva. Porque ele é meu filho. Porque vocês me roubaram 22 anos de vida com ele. Porque eu tenho direitos como mãe. Que direitos? Replicou Magnólia. Você não tem documento legal, não tem casa, não tem estabilidade. O que você pode oferecer a ele que nós já não oferecemos? A pergunta doeu mais do que Eulália queria admitir. Era verdade que sua vida estava em ruínas, que não tinha nada material para oferecer a Heitor. Posso oferecer amor verdadeiro. Posso oferecer a verdade sobre quem ele é. Amor? Magnólia riu amargamente. Você nem o conhece. Não sabe quais são seus sonhos, seus medos, suas ambições. Cláudio o criou. Cláudio o ama. Você é uma estranha para ele. As palavras atingiram Eulália no coração. Era verdade. Seu próprio filho era um estranho para ela, e ela para ele. Isso pode mudar, disse ela em voz baixa. Posso conhecê-lo, posso aprender a ser parte de sua vida. E se ele não quiser? Perguntou Cláudio suavemente. E se, quando souber a verdade, ele decidir que não quer uma mãe que viveu nas ruas por 10 anos? Eulália não tinha resposta para essa pergunta. Era uma possibilidade que a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Pelo menos ele terá a escolha, disse ela finalmente. Pelo menos saberá que tem uma mãe que nunca parou de amá-lo. Cláudio se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que começava a despertar com os primeiros raios de sol. Preciso pensar sobre tudo isso, disse ele. É muita informação para processar de uma vez. Enquanto isso, o que fazemos? Perguntou Eulália. Por agora, nada. Heitor precisa se recuperar da cirurgia. Depois veremos o que é melhor para ele. Eulália assentiu.
sabendo que era tudo o que poderia esperar no momento. Mas em seu coração, uma nova determinação estava nascendo. Ela havia encontrado seu filho perdido, e não importava o que custasse, encontraria uma maneira de fazer parte de sua vida novamente. Há mais uma coisa, disse Magnólia de repente. Se vocês decidirem contar a verdade para Heitor, há algo mais que ele precisa saber. Eulália e Cláudio se viraram para ela. O quê? Perguntou Eulália, temendo a resposta. Magnólia hesitou, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Heitor não é filho único. Ele tem uma irmã. As palavras de Magnólia ficaram suspensas no ar, como um eco perturbador. Eulália sentiu as pernas fraquejarem e se agarrou ao braço da poltrona para não cair. Uma irmã? Sussurrou ela, sua voz quase inaudível. Eu tive gêmeos? Não, disse Magnólia, evitando o olhar da irmã. Não exatamente. Cláudio se aproximou rapidamente, percebendo que Eulália estava prestes a desmaiar. Sente-se, disse ele, guiando-a gentilmente para a poltrona. Respire fundo. O que você quer dizer com não exatamente? Perguntou Eulália, sua respiração irregular. Magnólia caminhou até a janela novamente, como se a vista da cidade pudesse lhe dar coragem para continuar. Heitor foi concebido durante seu relacionamento com Rodrigo. Mas há algo que você nunca soube sobre esse período. Do que você está falando? Rodrigo estava tendo um caso, com uma enfermeira do hospital onde vocês trabalhavam. Magnólia fez uma pausa, como se cada palavra fosse um peso. Enquanto você estava grávida de Heitor, ela também engravidou. O mundo de Eulália pareceu desabar novamente. Cada revelação era como uma nova camada de traição sendo descascada. Os 2 bebês nasceram com poucos dias de diferença, continuou Magnólia. Quando aconteceu o acidente da ambulância e você ficou em coma por algumas semanas, Rodrigo tomou uma decisão. Que decisão? Perguntou Cláudio, percebendo que a história estava ficando ainda mais complicada. Ele entregou Heitor para a adoção através de mim, mas ficou com a filha da enfermeira. Disse que queria começar uma nova vida, uma família limpa, sem as complicações do passado. Eulália se levantou bruscamente, caminhando até Magnólia. Você está me dizendo que meu marido entregou meu filho para a adoção, enquanto assumia uma criança que nem era dele? Era dele. A enfermeira confirmou a paternidade. Mas o que isso tem a ver com Heitor ter uma irmã? Magnólia respirou profundamente antes de continuar. Porque tecnicamente eles são meio-irmãos, mesmo pai, mães diferentes. A revelação atingiu a sala como um raio. Cláudio se sentou pesadamente, tentando processar todas as informações. Onde está essa menina agora? Perguntou Eulália. Com Rodrigo e a esposa. Eles se mudaram para Brasília há muitos anos. Ela sabe sobre Heitor? Não. Rodrigo nunca contou sobre o primeiro casamento. Até onde sei, ela acredita ser filha única. Eulália começou a andar de um lado para o outro, sua mente trabalhando furiosamente. Então meu ex-marido está criando a filha que teve com a amante, enquanto meu filho foi entregue para a adoção, baseado em documentos falsificados. Essencialmente sim. E você ajudou nisso acontecer. Magnólia se virou da janela, encarando Eulália diretamente. Eu estava tentando proteger você. Rodrigo estava determinado a se livrar de qualquer conexão com o passado. Se eu não tivesse organizado a adoção com Cláudio, Heitor poderia ter acabado em um orfanato. Você poderia ter me contado a verdade quando acordei. Você estava em estado psiquiátrico grave. Os médicos disseram que qualquer choque emocional poderia ser fatal. Cláudio observava a discussão entre as irmãs, começando a entender a complexa rede de mentiras e decisões que haviam moldado a vida de sua família. Magnólia, você está me dizendo que organizou uma adoção ilegal? Não ilegal. Irregular, talvez, mas tudo foi feito com as melhores intenções. O caminho do inferno, murmurou Eulália, está cheio de boas intenções. Neste momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Uma enfermeira entrou timidamente. Dr. Cláudio, desculpe interromper. O paciente Heitor está acordado e perguntando por vocês. Vamos, disse Cláudio imediatamente. Talvez seja melhor eu não ir, disse Eulália. Ele não deveria ver vocês discutindo. Nonsense, replicou Cláudio.
Você é a médica que o operou? É natural que vá verificar como ele está. Os três caminharam pelo corredor do hospital em silêncio tenso. Eulália sentia o coração acelerar a cada passo. Estava prestes a conversar com seu filho conscientemente, pela primeira vez em 22 anos. O quarto era espaçoso e bem decorado, com flores frescas em vasos e uma vista agradável do jardim do hospital. Heitor estava sentado na cama, aparentando muito melhor do que algumas horas antes. "Papai!" disse ele ao ver Cláudio entrar. "Como foi a cirurgia?" "Perfeita", respondeu Cláudio, aproximando-se para abraçá-lo cuidadosamente. A médica fez um trabalho excelente. Heitor olhou para Eulália e sorriu. "Dora Eulália", disse ela, sua voz quase falhando. "Dora Eulália." "Obrigado, doutora Eulália. Magnólia me disse que a senhora salvou minha vida." Eulália olhou rapidamente para Magnólia, surpresa com o reconhecimento. "Apenas fiz meu trabalho", disse ela modestamente. "Posso fazer algumas perguntas?" Heitor se ajeitou na cama. "Sou estudante de direito e sempre fico curioso sobre procedimentos médicos." "Claro. A senhora trabalha aqui no hospital?" Eulália hesitou, não sabendo como responder. "A doutora Eulália é consultora externa", disse Magnólia rapidamente. "Especialista em cirurgias de emergência." "Que interessante. A senhora estudou onde?" "Universidade de São Paulo", respondeu Eulália, relaxando um pouco ao falar sobre sua formação. "Residência em cirurgia geral no Hospital das Clínicas." "Nossa, deve ter visto casos muito complexos lá." "Vi, sim, alguns muito desafiadores." Eulália estudava cada expressão de Heitor, cada movimento, cada palavra. Havia uma inteligência brilhante em seus olhos, uma curiosidade natural que a lembrava de si mesma na juventude. "A senhora tem filhos?" perguntou Heitor de repente. A pergunta atingiu Eulália como um soco no estômago. Magnólia e Cláudio ficaram tensos, esperando sua resposta. "Tive", disse ela finalmente, sua voz embargada. "Um filho, mas perdi há muito tempo." "Sinto muito", disse Heitor sinceramente. "Deve ter sido muito difícil. Foi a coisa mais difícil que já vivi." Heitor a observou atentamente, como se percebesse a dor profunda em sua voz. "A senhora parece uma pessoa muito forte. Aposto que seu filho ficaria orgulhoso da médica que a senhora se tornou." Eulália teve que se virar para a janela para esconder as lágrimas que ameaçavam transbordar. A ironia das palavras de Heitor era quase insuportável. "Heitor", disse Cláudio, mudando de assunto, "você se lembra de algo sobre o que aconteceu ontem à noite?" "Lembro da dor terrível, de você me carregando para o carro e depois... nada. Acordei na sala de cirurgia e vi o rosto da doutora Eulália." "Mais alguma coisa?" Heitor hesitou, franzindo a testa como se tentasse recuperar uma memória fragmentada. Havia alguma confusão no hospital. Vozes altas, pessoas discutindo. Mas eu estava com muita dor, talvez tenha imaginado. Os três adultos trocaram olhares nervosos. "Problemas administrativos", disse Magnólia rapidamente. "Nada que deva preocupá-lo." "Doutora Eulália", disse Heitor, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. A senhora se parece com alguém que conheço, mas não consigo identificar quem. É uma sensação estranha, como se nos conhecêssemos de algum lugar." Eulália sentiu o coração parar. Seria possível que, inconscientemente, Heitor reconhecesse algo nela? "Às vezes isso acontece", disse ela cuidadosamente. "Dizem que todos temos um sósia em algum lugar do mundo. Talvez seja isso." Heitor continuou a observá-la. "Mas é mais do que aparência física. É algo na forma como a senhora fala, como me olha, como se..." "Como se o quê?" perguntou Eulália, sua voz quase um sussurro. "Como se me conhecesse há muito tempo." O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som do monitor cardíaco de Heitor, que havia acelerado ligeiramente. "Pode ser apenas gratidão", disse Cláudio rapidamente. "A doutora Eulália salvou sua vida. É natural sentir uma conexão especial." "Talvez", concordou Heitor, mas continuou olhando para Eulália com curiosidade. "Bem", disse Magnólia, "acho que o paciente precisa descansar. A recuperação é importante." "Na verdade", disse Eulália, "eu gostaria de verificar a incisão, se não se importam." Heitor assentiu.
e Eulália se aproximou da cama. Com mãos cuidadosas, ela examinou a área da cirurgia. Estar tão próxima de seu filho, poder tocá-lo, mesmo que clinicamente, era uma experiência emocionalmente avassaladora. Tudo está perfeito, disse ela. Sem sinais de infecção, cicatrização excelente. A senhora tem mãos muito suaves, comentou Heitor. Minha mãe costumava ter mãos assim. Pelo menos é como eu imagino que eram. Eulália parou o que estava fazendo. Você não conheceu sua mãe? Ela morreu quando eu nasci. Complicações no parto. Eulália olhou para Cláudio e Magnólia, que evitaram seu olhar. Sinto muito, disse ela. Está tudo bem. Nunca senti falta dela porque tive um pai maravilhoso. Heitor sorriu para Cláudio. E depois ganhei uma mãe igualmente maravilhosa quando papai se casou com Magnólia. Que bom que você teve uma família amorosa, disse Eulália, cada palavra sendo uma facada em seu coração. A senhora tem família aqui em Anápolis? Perguntou Heitor. Tenho uma irmã, disse Eulália, olhando diretamente para Magnólia. Mas não nos falamos há muitos anos. Que pena. Família é tão importante. É mesmo. Às vezes perdemos as pessoas que mais amamos por mal-entendidos ou decisões precipitadas. Magnólia se aproximou da cama. Heitor, você precisa descansar agora. Amanhã terá alta e poderá continuar a recuperação em casa. Já? Mas acabei de operar. Apendicectomia laparoscópica tem recuperação rápida, explicou Eulália. Se tudo continuar bem, você pode ir para casa amanhã mesmo. Que ótimo! Tenho uma prova importante na faculdade na próxima semana. Direito penal? Perguntou Eulália. Como a senhora sabia? Intuição. Você me parece alguém interessado em justiça. Heitor sorriu amplamente. A senhora acertou. É minha matéria favorita. Quero me especializar em casos de injustiça. Pessoas que foram prejudicadas por falhas no sistema. As palavras de Heitor ecoaram na sala como uma profecia. Eulália sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É uma área nobre, disse ela. O mundo precisa de pessoas dispostas a lutar pela verdade. Exatamente. Acredito que toda injustiça pode ser corrigida se tivermos determinação suficiente para descobrir a verdade. Cláudio observava a interação entre Eulália e Heitor com uma mistura de admiração e preocupação. Era impossível não notar a conexão natural entre eles, a forma como conversavam com facilidade. Doutora. Eulália, disse Heitor. A senhora vai continuar acompanhando o meu caso? Eulália olhou para Magnólia, que balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Vou fazer algumas verificações nos próximos dias, disse ela cuidadosamente. Que bom. Gostaria de conversar mais com a senhora. Tenho a sensação de que poderíamos ser amigos. A palavra amigos quebrou o coração de Eulália. Seu filho queria ser seu amigo, sem saber que ela era sua mãe. Eu também gostaria disso, disse ela sinceramente. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Heitor e o grupo se preparou para sair. Descanso bem, disse Eulália, tocando levemente a mão de Heitor. Nos vemos amanhã. Até amanhã, doutora Eulália. Quando saíram do quarto, os três caminharam em silêncio até chegarem ao elevador. Somente quando as portas se fecharam, Cláudio falou. Ele gosta de você, é óbvio. É uma conexão natural, disse Eulália. Sangue do meu sangue. Isso torna tudo mais complicado, observou Magnólia. Ou mais fácil, replicou Eulália. Se ele já sente uma conexão comigo, talvez aceite melhor a verdade quando souber. E se não aceitar? Perguntou Cláudio. E se descobrir que vivemos mentindo para ele a vida toda e decidir que não quer mais nenhum de nós? Era uma possibilidade que aterrorizava todos eles. Mas Eulália sabia que, independente dos riscos, seu filho merecia conhecer a verdade sobre suas origens. 3 dias depois, Eulália caminhava nervosamente pela praça central de Anápolis, aguardando Heitor chegar para o encontro que haviam marcado. Ela havia passado as últimas noites hospedada em um pequeno hotel que Cláudio insistira em pagar, uma gentileza que a deixara emocionada e grata. Pela primeira vez em anos dormia em uma cama limpa, tomava banhos quentes e comia refeições regulares. O banco da praça onde estava sentada ficava próximo a uma lanchonete familiar onde haviam combinado de se encontrar.
Eulália chegara cedo, ansiosa demais para ficar no hotel esperando. Suas roupas eram simples, mas limpas, doação de uma enfermeira do hospital que soubera de sua situação. Doutora. Eulália! Ela se virou e viu Heitor caminhando em sua direção, um sorriso largo iluminando seu rosto. Usava uma camiseta casual e jeans e parecia completamente recuperado da cirurgia. Heitor, como você está se sentindo? Ótimo. Nem parece que fui operado. A senhora fez um trabalho incrível. Eles entraram na lanchonete, um estabelecimento aconchegante com mesas de madeira e o aroma de café fresco no ar. Heitor escolheu uma mesa próxima à janela, de onde podiam ver o movimento da praça. O que a senhora gostaria de tomar? Perguntou ele, estudando o cardápio. Café, por favor, simples. E um pão de açúcar. Aposto que a senhora ainda não experimentou o daqui. Eulália sorriu, tocada pela preocupação dele em fazê-la sentir-se bem-vinda na cidade. Não experimentei mesmo. Faz tempo que não como um pão de açúcar caseiro. Quando o pedido chegou, eles conversaram sobre assuntos cotidianos. Heitor contou sobre a faculdade, seus planos de carreira, suas matérias favoritas. Eulália absorvia cada palavra, cada detalhe sobre a vida de seu filho. A senhora disse que perdeu um filho, disse Heitor suavemente. Se não for muito pessoal perguntar, o que aconteceu? Eulália hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele nasceu com complicações. Eu estava passando por um período muito difícil na vida e as circunstâncias fizeram com que o perdesse. Sinto muito. Deve ter sido devastador. Foi. Durante anos não consegui nem pensar em crianças sem sentir uma dor insuportável. E agora, a senhora consegue trabalhar com pacientes jovens? Eulália olhou diretamente nos olhos dele. Agora sinto que talvez tenha uma segunda chance. Talvez possa ajudar outros jovens, mesmo que não possa mais ajudar meu próprio filho. Heitor estendeu a mão e tocou levemente a dela sobre a mesa. A senhora me ajudou. E tenho certeza de que seu filho, onde quer que esteja, ficaria orgulhoso da mulher forte que a senhora se tornou. Eulália teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Obrigada. Isso significa muito para mim. Posso perguntar uma coisa? A senhora tem planos de continuar trabalhando em Anápolis? Magnólia comentou que era consultora externa. Eulália percebeu que Magnólia havia criado uma história para explicar sua presença. Ainda não sei. Depende de algumas circunstâncias pessoais que preciso resolver. Espero que decida ficar. Seria bom ter mais médicos competentes por aqui. Eles continuaram conversando, e Eulália ficou impressionada com a maturidade e inteligência de Heitor. Ele demonstrava uma compaixão natural pelos outros e um senso de justiça que a comovia profundamente. Heitor, posso perguntar sobre sua família? Cláudio me parece um pai maravilhoso. É mesmo. Sempre foi presente, carinhoso. Me apoiou em todas as minhas decisões. Heitor sorriu. E Magnólia também é incrível. Ela se casou com papai quando eu tinha 5 anos e nunca fez diferença entre filhos biológicos e enteados. Vocês têm outros filhos? Não, só eu. Magnólia diz que já chegou pronta com um filho maravilhoso. Ele riu. Às vezes penso como teria sido se minha mãe biológica estivesse viva, mas não posso reclamar da família que tenho. Cada palavra era uma punhalada no coração de Eulália. Você nunca teve curiosidade sobre sua mãe biológica? Quando era criança, sim. Perguntava muito sobre ela. Papai sempre dizia que ela era uma pessoa especial, muito inteligente, que me amava mais do que tudo no mundo. Eulália engoliu seco. E o que mais ele dizia? Que ela era médica, como a senhora. Que lutou muito para me dar a vida, mas que no final não conseguiu ficar. Que sua última vontade era que eu fosse feliz. Eulália percebeu que Cláudio havia contado uma versão romantizada da verdade, protegendo Heitor da realidade brutal de ter sido abandonado. Ela parece ter sido uma mulher especial mesmo. Papai diz que eu puxei a inteligência dela, e a teimosia também. Heitor riu. Sempre que sou persistente demais com alguma coisa, ele diz que estou igual à minha mãe. E você gostaria de conhecê-la? Se ela estivesse viva? Heitor pensou por um momento, mexendo no açúcar do café. Claro que sim. Tenho 1000 perguntas que gostaria de fazer.
Como ela era quando jovem, que tipo de medicina praticava, se cantava para mim quando era bebê. Coisas que só uma mãe saberia responder. Eulália sentiu o coração se despedaçar. Todas essas perguntas ela poderia responder, se apenas pudesse revelar a verdade. E se você descobrisse que ela não morreu, que por alguma razão estava viva em algum lugar? Seria incrível, disse Heitor imediatamente. Mesmo que complicasse tudo, mesmo que mudasse toda a minha história, eu gostaria de conhecê-la. Mesmo se ela não fosse a pessoa que você imagina, se a vida tivesse sido cruel com ela. Heitor a observou atentamente. Doutora, Eulália, por que está fazendo essas perguntas? Eulália percebeu que havia se deixado levar pela emoção. Desculpe, é que sua situação me lembra muito a minha. Às vezes me pergunto o que meu filho pensaria de mim se pudesse me conhecer agora. Tenho certeza de que ele a amaria exatamente como a senhora é. A simplicidade e sinceridade da resposta tocaram Eulália profundamente. Heitor, posso contar uma coisa? Claro. Desde que a operei, sinto uma conexão especial com você. Como se o destino tivesse nos colocado no caminho um do outro por alguma razão. Eu sinto isso também, admitiu ele. É estranho. Mal nos conhecemos, mas tenho a sensação de que poderíamos conversar por horas sobre qualquer assunto. E poderíamos. Você me lembra muito de alguém que foi muito importante para mim. Seu filho? Sim. A forma como você fala, sua curiosidade, sua compaixão pelos outros. Imagino que ele seria muito parecido com você se tivesse tido a chance de crescer. Heitor ficou em silêncio por um momento, observando a expressão emocionada de Eulália. Doutora Eulália, a senhora está bem? Parece que há algo mais que quer me contar. Eulália respirou profundamente. Estava à beira de um abismo, dividida entre o desejo desesperado de contar a verdade e o medo de destruir a vida do filho. Heitor, se você descobrisse que toda a sua história pessoal era diferente do que acredita, como reagiria? Diferente como? Imagine que as pessoas que você ama mentiram para protegê-lo, que fizeram escolhas difíceis, acreditando que era o melhor para você, mas que, na verdade, mudaram completamente o curso da sua vida. Heitor franziu a testa, percebendo a intensidade na voz dela. Está falando de algo específico? Estou falando de verdades que às vezes são enterradas porque são dolorosas demais para serem enfrentadas. Doutora, Eulália, a senhora está me assustando um pouco. Por que está falando assim? Eulália percebeu que havia ido longe demais. Não era seu lugar contar a verdade sozinha, sem Cláudio e Magnólia presentes. Desculpe, acho que minha própria experiência me faz ser muito dramática às vezes. Não precisa se desculpar, só estou preocupado com a senhora. Neste momento, o telefone de Heitor tocou. Ele atendeu rapidamente. Alô? Oi, papai. Pausa. Sim, estou com a doutora Eulália. Outra pausa. Agora? Mas eu... Pausa mais longa. Está bem, já estou indo. Ele desligou com expressão preocupada. O que aconteceu? Perguntou Eulália. Papai quer que eu vá para casa imediatamente. Disse que há algo importante que precisa me contar. Eulália sentiu o estômago embrulhar. Seria possível que Cláudio tivesse decidido revelar a verdade? Ele disse do que se tratava? Não, mas parecia muito sério. E Magnólia estava chorando no fundo. Você deveria ir. A senhora vem comigo? A pergunta pegou Eulália de surpresa. Eu? Por quê? Não sei explicar, mas sinto que a senhora deveria estar lá, como se fosse importante. Eulália hesitou. Sua presença poderia complicar ainda mais a situação, mas também poderia ser necessária se Cláudio realmente fosse contar a verdade. Se você acha que seria apropriado... Acho sim. Vamos. Eles pagaram a conta e caminharam rapidamente até o carro de Heitor. Durante o trajeto, ele estava visivelmente nervoso. Nunca vi papai assim, disse ele. Sempre foi muito direto comigo. Se há algo que ele precisa me contar, deve ser muito sério. Seja o que for, lembre-se de que ele te ama. Qualquer coisa que tenha feito foi pensando em você. A senhora fala como se soubesse do que se trata. Não sei, mentiu Eulália. Mas conheço o suficiente sobre famílias para saber que, às vezes,
Os pais tomam decisões difíceis para proteger os filhos. A casa de Cláudio ficava em um bairro nobre de Anápolis, uma construção elegante com jardim bem cuidado. Quando chegaram, viram que havia outros carros na garagem. Que estranho, murmurou Heitor. Dr. Augusto está aqui, e aquele carro eu não reconheço. Eulália sentiu um arrepio. A presença de outras pessoas sugeria que a revelação seria ainda mais complexa do que imaginara. Eles entraram pela porta principal e foram recebidos por uma empregada que os direcionou para a sala de estar. Lá encontraram Cláudio, Magnólia, Dr. Augusto e, para surpresa de Eulália, um homem de meia idade que ela não reconhecia. Heitor, disse Cláudio levantando-se nervosamente. Obrigado por vir rapidamente. O que está acontecendo, papai? Por que todo mundo está aqui? Cláudio olhou para Eulália, depois para os outros presentes e finalmente de volta para Heitor. Filho, sente-se. Há algumas coisas sobre sua vida que você precisa saber. Heitor se sentou lentamente, seu rosto pálido de apreensão. Que tipo de coisas? Sobre suas origens, sobre sua família, sobre sua mãe. O silêncio na sala era opressivo. Eulália permaneceu de pé, próxima à porta, sentindo-se uma intrusa, mas incapaz de sair. Minha mãe morreu quando eu nasci, disse Heitor lentamente. Não, disse Cláudio, sua voz trêmula. Ela não morreu. Ela está viva. Heitor olhou ao redor da sala, seu olhar parando em cada pessoa presente, até fixar-se em Eulália. Ela está aqui, não está? Perguntou ele, uma compreensão lenta se formando em seus olhos. Cláudio assentiu gravemente. Heitor, eu gostaria que você conhecesse sua mãe biológica, Eulália Teixeira Borges. O mundo pareceu parar. Heitor olhou para Eulália com uma expressão de choque absoluto, e ela viu em seus olhos o exato momento em que toda a sua realidade desabou. O silêncio que se seguiu à revelação de Cláudio parecia se estender por uma eternidade. Heitor permanecia imóvel na poltrona, seus olhos percorrendo o rosto de Eulália, como se tentasse encontrar algo familiar, algo que confirmasse a impossível verdade que acabara de ouvir. Isso não pode ser verdade, murmurou ele finalmente, sua voz mal audível. Minha mãe morreu. Vocês sempre me disseram que ela morreu. Eulália deu um passo hesitante em sua direção, as lágrimas já escorrendo livremente por seu rosto. Heitor, eu sei que é um choque. Eu sei que é difícil de entender, mas... Não! Ele se levantou bruscamente, afastando-se dela. Não se aproxime de mim! Isso é impossível! Cláudio se adiantou, tentando tocar o ombro do filho. Heitor, filho, deixe-me explicar. Explicar o quê? Heitor se virou para o pai com os olhos brilhando de fúria e confusão. Explicar como vocês mentiram para mim a vida toda. Como fizeram eu acreditar que minha mãe estava morta enquanto ela estava... Ele olhou para Eulália novamente, notando suas roupas simples, a magreza, os sinais de uma vida difícil. Onde você esteve? Perguntou ele, sua voz carregada de dor. Se você é realmente minha mãe, onde esteve durante todos esses anos? Eulália respirou profundamente, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. Estive nas ruas, meu filho, vivendo como uma sem-teto, catando material reciclável para sobreviver. Nas ruas? Heitor recuou ainda mais. Por quê? Por que você me abandonou? Eu não te abandonei, explodiu Eulália, a dor se transformando em raiva. Eu nunca te abandonei. Me fizeram acreditar que você havia morrido. Doutor. Augusto, que até então havia permanecido em silêncio, se aproximou com uma pasta em mãos. Heitor, eu trouxe alguns documentos que podem ajudar a esclarecer a situação, disse ele gentilmente. Sou psiquiatra forense e fui chamado para analisar este caso. Que caso? Perguntou Heitor, confuso. O caso de uma adoção irregular baseada em documentos falsificados, respondeu Dr. Augusto, olhando significativamente para Magnólia. Heitor seguiu seu olhar e viu que Magnólia estava pálida, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café. Magnólia, disse ele, sua voz incerta. Do que ele está falando? Magnólia colocou a xícara na mesa com tanto cuidado que parecia ter medo de quebrá-la. Heitor, querido, você precisa entender que tudo o que fizemos foi pensando em você. O que vocês fizeram? O homem desconhecido,
que havia permanecido calado até então, se levantou e se identificou. Sou o delegado Roberto Silva. Estou aqui para esclarecer alguns aspectos legais desta situação. Heitor se sentou novamente, como se as pernas não pudessem mais sustentá-lo. Aspectos legais? Do que vocês estão falando? Dr. Augusto abriu a pasta e retirou vários documentos. Heitor, durante sua cirurgia, sua mãe biológica notou a marca de nascença em seu ombro. Uma marca que ela reconheceu porque estava presente no momento do seu nascimento. Isso prova o que exatamente? Isso, combinado com outros fatores, me levou a investigar os documentos da sua adoção, continuou o Dr. Augusto. O que descobrimos foi perturbador. Ele colocou alguns papéis sobre a mesa de centro. Estes são os documentos originais da sua adoção. Compare as assinaturas. Heitor se aproximou e examinou os papéis. Seu treinamento em direito o ajudando a identificar as inconsistências. Essas assinaturas são diferentes, disse ele lentamente. Parecem ter sido feitas por pessoas diferentes. Exato, confirmou o Dr. Augusto. A análise grafológica mostrou que alguém forjou a assinatura de sua mãe biológica nos documentos de entrega para a adoção. Heitor ergueu os olhos para Magnólia, que havia se refugiado na cadeira mais distante da sala. Você falsificou a assinatura dela? Magnólia fechou os olhos como se pudesse fazer toda a situação desaparecer. Era a única forma de proteger todos vocês, disse ela em voz baixa. Eulália estava psicologicamente destruída. Você precisava de uma família estável. Isso é crime, explodiu Heitor, levantando-se novamente. Falsificação de documentos, sequestro... Não foi sequestro, interrompeu Magnólia rapidamente. Você estava órfão na prática. Rodrigo havia abandonado vocês. Eulália estava internada em estado psiquiátrico. Rodrigo? Heitor parou abruptamente. Quem é Rodrigo? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eulália percebeu que chegara o momento de revelar toda a verdade. Rodrigo era meu marido, disse ela suavemente. Seu pai biológico. Heitor a encarou com olhos arregalados. Meu pai está vivo também? Está. Ele vive em Brasília com a segunda esposa e com sua meia-irmã. Meia-irmã? Cláudio se aproximou colocando a mão no ombro de Heitor. Filho, enquanto sua mãe estava grávida de você, seu pai biológico estava tendo um caso com uma enfermeira. Ela também engravidou. Quando aconteceu toda a confusão após seu nascimento, Rodrigo escolheu ficar com a filha da amante e se livrar de vocês dois. Heitor se deixou cair na poltrona, o rosto nas mãos. Meu Deus, murmurou. Então não só minha mãe estava viva, como meu pai também está, e eu tenho uma irmã que nem sabe que existo? É uma situação complexa, admitiu o Dr. Augusto. Mas há mais. Ele retirou outro documento da pasta. Nós investigamos Rodrigo também. Descobrimos que ele e Magnólia mantiveram contato ao longo dos anos. Ele sabia que você estava sendo criado aqui em Anápolis. Heitor ergueu os olhos para Magnólia, que agora chorava abertamente. Você sabia onde meu pai estava? O tempo todo? Heitor, por favor, deixe-me explicar. Explique então. Explique como você destruiu minha família e depois construiu uma mentira em cima disso. Magnólia se levantou, caminhando até a janela como sempre fazia quando estava nervosa. Quando Eulália deu à luz, houve complicações graves. Ela ficou em coma por várias semanas. Durante esse período, Rodrigo me procurou. Ele queria se livrar de qualquer conexão com o passado para começar uma nova vida. Então vocês decidiram que era mais fácil me entregar para a adoção, disse Heitor, sua voz dura. Não foi assim. Cláudio havia perdido a esposa há pouco tempo e queria desesperadamente um filho. Eu sabia que ele seria um pai maravilhoso. Era uma chance de você ter uma vida estável, próspera, sem minha mãe biológica. Sua mãe estava destruída, gritou Magnólia, virando-se da janela. Ela teve um colapso nervoso total. Estava falando sozinha, se recusando a comer, tendo pesadelos constantes. Os médicos disseram que ela precisaria de anos de tratamento. Eulália se aproximou lentamente. E em vez de me darem essa chance, vocês me fizeram acreditar que meu filho havia morrido. Sabem o que isso fez comigo? Sabem quantas vezes pensei em desistir de viver? Pensamos que seria mais fácil para você seguir em frente,
disse Magnólia, mas sua voz soava incerta agora. Mais fácil? Eulália riu amargamente. Perdi minha licença médica, minha casa, minha identidade, tudo. Vivi 10 anos nas ruas porque não conseguia lidar com a dor da perda. Heitor observava a troca entre as duas mulheres, processando lentamente todas as revelações. Então vocês não apenas me tiraram de minha mãe, disse ele lentamente, mas também destruíram a vida dela no processo. Não foi intenção, começou Magnólia. Não foi intenção? Interrompeu Heitor, levantando-se. Vocês falsificaram documentos, mentiram para todo mundo, separaram uma mãe de seu filho, e não foi intenção? O delegado Silva se manifestou pela primeira vez. Senhor reitor, gostaria de esclarecer que sua mãe biológica não está buscando necessariamente punição criminal. Ela apenas quer a chance de conhecê-lo. Heitor olhou para Eulália, que permanecera calada durante a discussão. É verdade? Perguntou ele. Você não quer que eles paguem pelo que fizeram? Eulália respirou profundamente antes de responder. Eu quero justiça, sim. Quero que a verdade venha à tona. Mas mais do que isso, eu quero a chance de conhecer meu filho. Quero tentar recuperar pelo menos parte dos anos que perdemos. E se eu não quiser? A pergunta saiu antes que Heitor pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Eulália sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então, você terá todo o direito de me rejeitar, disse ela finalmente. Você tem uma vida, uma família que te ama. Não vim aqui para destruir isso, mas veio para revelar que tudo foi baseado em mentiras. A verdade às vezes é dolorosa, mas ainda é a verdade. Heitor começou a caminhar pela sala, suas mãos passando pelos cabelos em um gesto de frustração. Como eu posso processar tudo isso? Como posso olhar para Cláudio, que criou e amou como um pai, e ao mesmo tempo lidar com o fato de que minha vida toda foi construída sobre uma fraude? Cláudio se aproximou, suas próprias lágrimas agora visíveis. Heitor, eu juro que não sabia. Quando Magnólia me trouxe os documentos da adoção, eu acreditei que eram legítimos. Eu apenas queria ser pai, queria dar amor a uma criança que precisava. E você conseguiu, disse Heitor, sua voz mais suave. Você foi o melhor pai que eu poderia ter pedido. Isso eu não posso negar. Mas agora você sabe que sua mãe verdadeira estava viva o tempo todo, sofrendo, pensando que você havia morrido. Heitor parou de caminhar e olhou diretamente para Eulália. Fale-me sobre você, disse ele de repente. Não sobre o que aconteceu, sobre quem você é, sobre a mulher que me deu à luz. Eulália sentiu uma fagulha de esperança. Eu era cirurgiã cardiovascular. Adorava música clássica, especialmente Chopin. Lia poesia nas horas vagas. Sonhava em ter uma família grande, com muitos filhos correndo pela casa. Continue. Quando descobri que estava grávida de você, foi o momento mais feliz da minha vida. Conversava com você todas as noites, cantava para você, lia histórias em voz alta para que você se acostumasse com minha voz. Heitor se aproximou lentamente. Que tipo de histórias? Contos de fadas, principalmente. Eu tinha um livro antigo de histórias dos irmãos Grimm que havia ganhado de minha avó. Que cor eram seus olhos? Quando eu era pequeno, Eulália sorriu através das lágrimas. Cinza azulados, como os seus. Você puxou meus olhos e o nariz do seu pai. E suas mãos, como eram suas mãos? Delicadas, mas fortes. Mãos de cirurgiã. Você comentou no hospital que eu tinha mãos suaves. Heitor estendeu sua própria mão lentamente, e pela primeira vez em 22 anos, mãe e filho se tocaram conscientemente. Eulália segurou a mão dele com delicadeza, como se fosse algo precioso que pudesse se quebrar. Por que você não tentou me procurar antes, durante todos esses anos? Porque eu realmente acreditava que você havia morrido. Até 3 dias atrás, quando vi você no hospital, eu estava convencida de que havia perdido meu bebê para sempre. E como você sobreviveu? Nas ruas? Um dia de cada vez, catando material reciclável, dormindo em abrigos, às vezes ao relento. Mas nunca parei de amar você. Nunca parei de sonhar que, de alguma forma, você estava em algum lugar sendo feliz. Heitor apertou a mão dela. Eu fui feliz. Cláudio e Magnólia me deram uma boa vida. Eu sei. E sou grata por isso mesmo com toda a dor.
Dr. Augusto se aproximou novamente. Heitor, há uma decisão que você precisa tomar. Sua mãe biológica está disposta a não pressionar charges criminais se vocês chegarem a um acordo sobre como proceder daqui em diante. Que tipo de acordo? Eulália soltou a mão dele e deu um passo atrás. Eu gostaria de poder fazer parte da sua vida, mesmo que seja apenas como uma amiga. Gostaria de ter a chance de te conhecer, de ouvir sobre seus sonhos, seus planos. Não estou tentando substituir ninguém. E quanto à minha meia-irmã e ao meu pai biológico? Isso fica a seu critério. Se você quiser conhecê-los, posso providenciar um encontro. Heitor olhou ao redor da sala, vendo todas as faces expectantes. Preciso de tempo para processar tudo isso. Claro, disse Eulália imediatamente. Quanto tempo você precisar? Há uma coisa, porém, disse Heitor olhando para Magnólia. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. O que vocês fizeram foi errado, e há consequências. Magnólia assentiu resignada. Eu entendo. Vou querer que você confesse formalmente o que fez, que os documentos sejam corrigidos oficialmente, e vou querer que você ajude a localizar Rodrigo para que eu possa conhecer minha meia-irmã. Eu farei tudo isso, concordou Magnólia. E quanto ao hospital, você vai devolver a licença médica de minha mãe? Se for possível, sim. Eulália olhou surpresa para Heitor. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, disse Heitor firmemente. Você é uma médica brilhante. Vi isso com meus próprios olhos. Não pode continuar vivendo nas ruas quando tem o dom de salvar vidas. Cláudio se aproximou hesitantemente. Heitor, isso significa que você me perdoa? Que ainda me considera seu pai? Heitor se virou para ele, e pela primeira vez desde as revelações sorriu. Cláudio, você é meu pai. Talvez não biologicamente, mas em todos os aspectos que realmente importam. Nada vai mudar isso. E Eulália? Heitor olhou para sua mãe biológica, que esperava ansiosamente por sua resposta. Eulália é minha mãe, e eu gostaria muito de conhecê-la melhor. As lágrimas que Eulália havia tentado conter finalmente transbordaram. Ela se aproximou hesitantemente, e desta vez foi Heitor quem estendeu os braços para ela. Quando mãe e filho se abraçaram pela primeira vez em 22 anos, não havia uma pessoa na sala que não estivesse chorando. 6 meses depois, o aroma de café fresco e pão caseiro preenchia a cozinha da nova casa de Eulália, um apartamento modesto, mas aconchegante no centro de Anápolis. Pela janela, ela podia ver a praça onde se encontrara com Heitor pela primeira vez como mãe e filho, conscientes de sua verdadeira relação. Mãe, você está queimando o ovo, disse Heitor, entrando na cozinha com uma expressão divertida. Mãe! A palavra ainda fazia o coração de Eulália acelerar toda vez que a ouvia. Nos primeiros meses, Heitor a chamava pelo nome, mas gradualmente a palavra havia encontrado seu caminho natural para suas conversas. Desculpe, estava pensando, disse ela, rapidamente tirando a frigideira do fogo. Pensando no quê? Em como nossa vida mudou, em como estou feliz. Heitor se aproximou e beijou sua testa, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Eu também estou feliz. Quem diria que ganhar uma mãe aos 22 anos seria uma das melhores coisas que me aconteceram? Eulália sorriu, servindo o café da manhã em pratos simples, mas bonitos. Uma das pequenas coisas que havia comprado quando conseguira seu primeiro salário como médica novamente. Como foi sua conversa com Amanda ontem? Perguntou ela, referindo-se à meia-irmã de Heitor. Surpreendente, disse Heitor, sentando-se à mesa. Ela ficou chocada, claro, mas também curiosa. Quer vir para Anápolis no próximo mês para nos conhecer pessoalmente. E Rodrigo? O rosto de Heitor se endureceu ligeiramente. Continua se recusando a falar comigo. Amanda diz que ele está com vergonha do que fez, mas não sei se acredito nisso. Eulália tocou suavemente a mão dele. Talvez seja melhor assim, por enquanto. Você já tem que lidar com muitas mudanças. Falando nisso, como foi seu primeiro dia como chefe do departamento de cirurgia? Os olhos de Eulália brilharam. Após meses de investigação, sua licença médica havia sido completamente restaurada, e o conselho do hospital havia insistido que ela assumisse a posição mais alta do departamento cirúrgico, tanto como reconhecimento de sua competência, quanto como forma de reparação pelos anos perdidos. Foi intenso, disse ela,
mas maravilhoso. Eu havia esquecido como é bom se sentir útil, fazer a diferença na vida das pessoas. E Magnólia? Como foi trabalhar no mesmo hospital que ela? Eulália suspirou. A situação com Magnólia era complexa e ainda dolorosa. Ela evita qualquer contato comigo. Trabalha no administrativo agora. Perdeu todos os privilégios médicos. O conselho considerou que ela poderia manter seu emprego, mas sem nunca mais tocar em um paciente. Você sente pena dela? Sinto, admitiu Eulália. Ela é minha irmã, apesar de tudo, mas também sinto raiva. Ela me roubou 22 anos com você. E se ela pedisse perdão, de verdade? Eulália pensou por um momento. Talvez um dia, mas não agora. A ferida ainda está muito fresca. O telefone tocou e Heitor atendeu rapidamente. Alô? Oi, papai. Pausa. Sim, ela está aqui. Pausa. Claro, pode vir. Ele desligou e olhou para Eulália. Cláudio quer passar aqui mais tarde. Disse que tem uma novidade para contar. A relação entre Cláudio e Eulália havia evoluído para uma amizade respeitosa e carinhosa. Ele continuava sendo o pai que Heitor conhecia e amava, enquanto ela assumia o papel de mãe biológica que havia sido negado a ela por tanto tempo. Era uma situação familiar incomum, mas que funcionava porque todos colocavam o bem-estar de Heitor em primeiro lugar. Ele mencionou do que se trata? Perguntou Eulália. Não, mas parecia animado. Após o café da manhã, Heitor se preparou para ir à faculdade. Ele estava no último ano do curso de Direito e havia começado a se especializar em casos de negligência médica e adoção irregular, inspirado por sua própria experiência. Mãe, você tem certeza de que não se importa em me emprestar o carro? Claro que não. É para isso que servem as mães. Eles riram e Heitor beijou sua bochecha antes de sair. Sozinha, Eulália se preparou para ir ao hospital. Mesmo depois de meses, ainda se maravilhava com a rotina simples de vestir roupas profissionais. Tomar banho quente diário, dormir em uma cama própria. As pequenas coisas que a maioria das pessoas considerava garantidas eram presentes preciosos para ela. No hospital, ela foi recebida com o respeito e admiração que sua posição merecia. Os colegas médicos haviam rapidamente reconhecido suas habilidades excepcionais e os pacientes confiavam nela completamente. Sua história havia se espalhado pela cidade, transformando-a em uma figura inspiradora de superação. Doutora Eulália, disse uma enfermeira jovem, aproximando-se com uma prancheta. Temos 3 cirurgias programadas para hoje. A primeira é às 9. Obrigada, Valdirene. Você pode preparar a equipe? Valdirene Cunha havia se tornado mais do que uma enfermeira eficiente. Ela era uma amiga e confidente. Jovem, inteligente e compassiva, ela frequentemente acompanhava Eulália e Heitor em jantares familiares, e todos suspeitavam que havia algo mais do que amizade profissional crescendo entre ela e Heitor. Já está tudo preparado. Ah, e a doutora Magnólia está esperando para falar com a senhora em seu escritório. Eulália hesitou. Ela e Magnólia mal haviam trocado palavras desde a revelação da verdade. Ela disse do que se trata? Não, mas parecia diferente. Menos hostil. Eulália subiu até seu escritório, encontrando Magnólia sentada desconfortavelmente em uma cadeira em frente à mesa. Sua irmã parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Havia perdido peso, seu cabelo estava sem o brilho de antes e ela carregava uma tristeza profunda nos olhos. Magnólia, disse Eulália, fechando a porta atrás de si. O que você quer? Quero me desculpar. Eulália se sentou atrás da mesa, estudando o rosto da irmã. Continue. Eu sei que desculpas não mudam nada. Sei que não posso devolver os anos que você perdeu com Heitor. Mas preciso que você saiba que... Magnólia parou, lutando contra as lágrimas. Que não foi só maldade. Eu realmente acreditava que estava fazendo o melhor para todos. Acreditava ou queria acreditar. Ambos, talvez, admitiu Magnólia. Eu tinha inveja de você, Eulália. Sempre tive. Você era a filha brilhante, a médica talentosa, a que papai mais admirava. Quando você se casou com Rodrigo e ficou grávida, parecia que sua vida era perfeita. E quando minha vida desabou, você viu uma oportunidade. Sim, disse Magnólia, baixando a cabeça.
Quando tudo deu errado, uma parte de mim pensou que finalmente eu poderia ter algo que você havia perdido. Cláudio era bem-sucedido, gentil, queria uma família, e o bebê, Heitor, precisava de paz. Então você decidiu brincar de Deus. Eu cometi um erro terrível, um erro que me assombra todos os dias. Eulália observou sua irmã, vendo a sinceridade em seu arrependimento, mas ainda sentindo a dor de tudo que havia perdido. O que você quer de mim, Magnólia? Perdão, talvez. Ou pelo menos a chance de tentar reparar algo do que quebrei. Como? Magnólia ergueu os olhos encontrando o olhar de Eulália pela primeira vez em meses. Eu tenho informações sobre sua carreira que foram destruídas. Contatos médicos que poderiam ajudar você a se reestabelecer completamente. Ela hesitou. E tenho o endereço atual de Rodrigo e Amanda. Por que você faria isso agora? Porque perdi meu casamento, minha carreira, minha autorrespeito. Cláudio pediu a separação na semana passada. Disse que não consegue mais olhar para mim sem pensar no mal que causei. A revelação surpreendeu Eulália. Sinto muito. Você sente, depois de tudo? Você é minha irmã, Magnólia. Apesar de tudo o que aconteceu, uma parte de mim sempre vai se importar com você. Magnólia começou a chorar, lágrimas de alívio e arrependimento se misturando. Eu não mereço sua compaixão. Talvez não. Mas estou tentando aprender a perdoar. Não por você, mas por mim. O ódio está me consumindo e eu preciso dele para viver plenamente com Heitor. O que isso significa? Significa que estou disposta a trabalharmos juntas para consertar o que pode ser consertado. Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos construir um futuro melhor. Magnólia se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Heitor disse que quer conhecer Amanda pessoalmente? Sim. Eles têm conversado por telefone e internet. Posso organizar um encontro. Rodrigo não precisa vir se ele não quiser, mas Amanda merece conhecer o irmão. Seria uma coisa boa. Neste momento, a porta se abriu e Heitor entrou, seguido por Cláudio, que carregava uma garrafa de champanhe. Mãe, você não vai acreditar na novidade que... Heitor parou ao ver Magnólia. Oh, oi, Magnólia. Oi, Heitor. O encontro foi constrangedor, mas menos hostil do que Eulália esperava. Qual é a novidade? Perguntou Eulália rapidamente, tentando desviar a atenção. Cláudio recebeu uma proposta de trabalho incrível, disse Heitor animado. Uma empresa multinacional quer que ele abra uma filial aqui em Anápolis. E a melhor parte é que eles querem que ele contrate uma equipe médica para cuidar da saúde dos funcionários. Cláudio sorriu, aproximando-se de Eulália. Estou oferecendo a você a posição de diretora médica da empresa, salário excelente, horários flexíveis e a chance de trabalhar com medicina preventiva além da cirúrgica. Eulália ficou sem palavras. Cláudio, isso é incrível. Mas você tem certeza? Depois de tudo, tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na minha vida, disse ele firmemente. Você salvou meu filho. Você é a melhor médica que conheço. E mais importante, você é família. Família, repetiu Eulália, saboreando a palavra. Além disso, disse Heitor abraçando-a, Amanda vai se formar em enfermagem no ano que vem. Talvez possamos convencê-la a se mudar para cá e trabalhar conosco. Uma família de verdade, murmurou Eulália, sentindo as lágrimas de felicidade se formarem. E eu? Perguntou Magnólia timidamente. Há lugar para mim nessa família? Eulália olhou para ela, depois para Heitor e Cláudio. Vai levar tempo, disse ela honestamente. Vai ser difícil, mas... sim. Se você estiver disposta a trabalhar para reconstruir a confiança, há lugar para você. Cláudio abriu a garrafa de champanhe e eles brindaram ao futuro incerto mas promissor que se estendia à frente. 2 anos depois, na festa de formatura de Heitor, Eulália estava cercada pela família que havia encontrado e reconstruído. Heitor havia se formado como o melhor aluno da turma, especializando-se em justiça social. Amanda havia se mudado para Anápolis e trabalhava como enfermeira-chefe na empresa de Cláudio. Valdirene havia se tornado oficialmente namorada de Heitor, e sua presença doce completava o círculo familiar. Até mesmo Magnólia estava presente, trabalhando arduamente para reconstruir os laços familiares.
Ela havia se tornado uma defensora dos direitos das crianças em processos de adoção, usando sua experiência dolorosa para prevenir que outros casos similares acontecessem. Mãe, disse Heitor, aproximando-se durante a festa, quero que você saiba que estes foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Os meus também, meu filho. Os meus também. Sabe o que é mais incrível? O quê? Quando éramos estranhos um para o outro no hospital, eu disse que você parecia alguém interessado em justiça. E no final, você realmente trouxe justiça para nossa família. Não, disse Eulália, abraçando-o. Você trouxe justiça. Você me trouxe de volta para casa. Enquanto observava sua família reunida, Eulália pensou em todas as pessoas que poderiam estar vivendo situações similares. Quantas mães estavam separadas de seus filhos por circunstâncias além de seu controle? Quantas famílias foram destruídas por segredos e mentiras? Heitor, disse ela, que tal escrevermos um livro juntos? Nossa história, para ajudar outras pessoas que possam estar passando por algo parecido. Acho uma ideia brilhante, concordou ele. Podemos mostrar que nunca é tarde demais para encontrar nossa família verdadeira. E que o amor sempre encontra um caminho de volta para casa, acrescentou Valdirene, aproximando-se do casal. Amanda se juntou a eles carregando um tablet. Falando nisso, eu estava pensando, que tal começarmos um blog ou canal onde contamos histórias como a nossa? Há tantas pessoas no mundo que precisam de esperança, que precisam saber que milagres realmente acontecem. Que ideia maravilhosa, disse Eulália. Podemos chamar de Encontros do Destino ou Corações Reunidos. E toda semana podemos contar uma história diferente, sugeriu Heitor. Histórias de famílias que se reencontraram, de pessoas que superaram tragédias, de segundas chances. Imaginem quantas pessoas poderíamos inspirar, disse Amanda, seus olhos brilhando. Quantas mães poderiam encontrar coragem para procurar seus filhos perdidos? Quantos filhos poderiam aprender a perdoar seus pais? Cláudio se aproximou do grupo, ouvindo a conversa. Vocês sabem que tem todo o meu apoio, disse ele. Posso ajudar com o investimento inicial, a tecnologia, whatever for needed. E eu posso ajudar com os aspectos legais, acrescentou Heitor. Muitas famílias separadas precisam de orientação jurídica. Magnólia, que havia observado a conversa de longe, se aproximou hesitantemente. Posso sugerir algo? Todos se viraram para ela. Que tal incluirmos histórias sobre perdão também? Sobre como pessoas que cometeram erros graves podem encontrar redenção e reconstruir relacionamentos? Eulália sorriu, estendendo a mão para a irmã. Acho que é uma ideia perfeita. Afinal, nossa história não seria completa sem mostrar que até mesmo as feridas mais profundas podem cicatrizar com tempo e amor. Enquanto a festa continuava ao redor deles, a família começou a planejar seu projeto conjunto. Eles não sabiam ainda que suas histórias tocariam milhares de pessoas ao redor do mundo, que seus vídeos e posts inspirariam reuniões familiares, perdões e novos começos. Não sabiam que se tornariam símbolos de esperança para mães e filhos separados, para famílias quebradas, para qualquer pessoa que acreditava que havia perdido a chance de ser feliz. Tudo o que sabiam era que haviam encontrado uns aos outros contra todas as probabilidades e que queriam compartilhar essa alegria com o mundo. Anos mais tarde, quando Eulália já era avó dos filhos de Heitor e Amanda, quando Magnólia havia se tornado uma defensora respeitada dos direitos das crianças, quando Cláudio havia se casado novamente e encontrado uma nova felicidade, eles ainda se reuniam todas as semanas para gravar seus programas. E em cada história que contavam, em cada pessoa que inspiravam, eles lembravam de que o amor verdadeiro nunca desiste, que a família vai muito além de laços sanguíneos e que nunca é tarde demais para recomeçar. A mendiga que havia invadido um hospital gritando, "Eu posso salvar seu filho", havia realmente salvado muito mais do que uma vida naquela noite. Ela havia salvado uma família inteira, criado uma nova e inspirado incontáveis outras pessoas a nunca desistirem de seus sonhos de reencontro e amor. E toda vez que alguém assistia suas histórias, toda vez que uma família se reunia inspirada por sua jornada, toda vez que um coração ferido encontrava esperança em suas palavras, o milagre se multiplicava,
provando que algumas histórias de amor são poderosas demais para terminarem com um simples fim. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Eulália e Heitor tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos. Esta é uma história sobre a força do amor maternal, sobre segundas chances e sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Para continuar acompanhando histórias igualmente emocionantes de famílias que se reencontram, de perdão que transforma vidas e de milagres cotidianos que acontecem quando menos esperamos, não esqueçam de se inscrever em nosso canal clicando no botão ao lado. Suas curtidas nos mostram que essas histórias realmente importam, e seus comentários nos contam como elas tocaram suas vidas. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram o que há de mais belo e complexo nas relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos, pois cada história carrega em si a prova de que o amor sempre encontra um caminho de volta para casa. Até a próxima, e lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para perdoar, e nunca é tarde demais para encontrar sua família verdadeira.